Bom, essa então é a segunda aula de sistema nervoso. Vamos começar falando agora sobre... aula passada a gente falou sobre sistema nervoso central e periférico. Se você não viu, clica aí no vídeo para ver, né? Então nessa aula eu vou falar sobre a importância dos neurônios. Bom, os neurônios são as células que... elas são as células que são as células padrão, né? As células que constituem todo o meu sistema nervoso, ó. Para você entender um neurônio, eu vou fazer um desenho dele, mas saiba que é um desenho fantasia, porque ele possui muito mais conexões do que essas que eu vou desenhar. Eu vou primeiro fazer o desenho dele inteiro e depois eu vou explicando parte por parte, mas basicamente ele tem uma estrutura estrelada, né, várias pontas como se fosse uma estrela, e um grande eixo que vai fazer a conexão entre ele e outros neurônios, ou entre ele e um nervo, um músculo, aliás. Aqui vocês conseguem perceber algumas coisas. A primeira é que tudo que eu fiz em preto representa aí a minha membrana plasmática, né? Tudo representado em preto estão representando membranas desse meu neurônio. Nesse caso aqui a membrana plasmática, né? Membrana plasmática. Lá dentro da minha célula, se eu der um zoom aqui vocês conseguem perceber isso. Aqui dentro da minha célula, essas várias membranas, por exemplo, são organelas aqui, né? Eu tenho organelas. E essa daqui, por exemplo, que eu até fiz o DNA lá em vermelho, né, é o meu núcleo, uma outra organela membranosa, né? É o núcleo onde eu guardo o DNA. Tá, legal. Mas e essas estruturas aqui que eu desenhei na periferia do meu neurônio, parecendo dedinhos, né? Que estão uma estrela com várias pontas, né? Essas pontas bifurcadas. Esses vários dedinhos aqui que eu estou desenhando, eles têm esse mesmo nome, né? São chamados de dendritos. Responsáveis por fazer conexões com outros neurônios. Mas os neurônios, uma coisa importante de se dizer é que eles são chamados células excitáveis. Ou seja, elas são células que elas podem ser estimuladas, né? Elas podem responder a estímulos externos. E daí elas levam esses estímulos para outra região. Basicamente, eu não terminei esse desenho aqui justamente porque eu gostaria de fazer ele mais apurado nessa porção que é um braço, um prolongamento do neurônio maior que vai poder fazer uma conexão ou entre outro neurônio ou com um músculo. Essa porção aqui eu vou chamar de axônio. É um eixo, né, chamado axônio, que ele vai conectar um neurônio a um outro neurônio que estiver mais distante dele, ou um neurônio a um músculo que estiver mais distante dele. Diferente dessa porção aqui, mais interna do meu neurônio, né? Essa região mais estrelada aqui, toda essa região aqui, olha, que eu estou fazendo em vermelho, que eu estou circulando em vermelho, eu vou chamar isso daqui de corpo celular. Que é diferente do meu axônio, é um eixo grande, longo, que eu vou desenhá-lo aqui. Esse meu eixo grande, longo, que eu estou desenhando para cá, fazendo uma conexão com um neurônio distante, ele é muito, muito alongado mesmo. Ele tem uma particularidade. Esse axônio, ele é rodeado por uma série de células, chamadas células de Schwann. As células de Schwann, elas vão dar a volta no meu neurônio como se fosse uma panqueca. Elas vão envolver o meu neurônio como se fosse uma panqueca, assim, enrolada em volta dele, olha. Fazendo aqui uma panquequinha enrolada no meu neurônio. Até vou ter que pintar ele aqui para não parecer, né, que não está enrolado. Mas imaginem várias células enroladinhas aqui. E aí para fazer esse desenho, eu vou apagar para ficar mais fácil, né, das próximas vezes não ficar tão parecendo, né, tão voltando então, né? Foi acelerado aí. Essas várias células aqui, então, eu vou chamar de células de Schwann. As células de Schwann, elas envolvem, né, elas dão a volta, como se fosse uma panqueca enrolada em torno de um fio, elas envolvem o meu axônio. Lembrando, né, que aqui no meu axônio, ele também tem aqui dentro, né, um citoplasma correndo por aqui por dentro. Eu fiz o citoplasma em azul da minha célula,
mas eu tenho citoplasma em azul correndo também por dentro do meu axônio. E essas células de Schwann, elas vão enrolar esse meu axônio então. De fato, o meu neurônio, ele é uma célula excitável, e uma coisa interessante de você perceber é que ele transmite impulso elétrico. Vou até fazer o símbolo do flash aqui, ó, porque ele transmite, o meu neurônio ele consegue transmitir impulso elétrico. Então, vamos supor que esse neurônio receba um estímulo elétrico aqui nesse corpo celular. Vai vir um impulso elétrico que vai ser transmitido entre essa membrana plasmática do lado de dentro para o lado de fora. Vai acontecer uma diferença de potencial. Determinadas substâncias químicas vão passar de dentro da membrana para fora e de fora da membrana para dentro, causando uma diferença de potencial elétrico. Causa mais ou menos a mesma reação que acontece dentro de uma pilha, onde você tem uma substância química que gera um impulso elétrico. Aqui na membrana do meu neurônio vai acontecer também uma diferença de potencial, causando um estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico vai percorrendo a membrana plasmática do meu axônio. Ele percorre a membrana plasmática também do meu corpo celular, dos meus dendritos, mas é no axônio onde ele vai acontecer. O axônio ele é responsável pelo aumento da velocidade, né? O axônio ele aumenta a velocidade do impulso elétrico. Porque o que acontece? Essas lacunas entre uma célula de Schwann e outra, essas lacunas, elas são chamadas de nódulos de Ranvier. O que acontece é que quando o estímulo elétrico passa por aqui, é mais fácil ela saltar a bainha de mielina, né? Ela saltar essa célula de Schwann, que é como se fosse um isolante elétrico, como se fosse uma fita isolante. Ele vai saltando, o estímulo elétrico ele vai saltando por entre essas células de Schwann. É mais rápido fazer isso do que o impulso elétrico ir se propagando por dentro da membrana plasmática. Como isso é mais rápido, é dessa forma que o estímulo elétrico ele alcança uma grande velocidade na membrana plasmática, no axônio, e ele chega até a porção final do meu axônio. Ele aumenta um pouco a sua espessura aqui nesse final. E o impulso elétrico, ele chega então aos saltos até essa região, chamado aqui de botão sináptico. Porque ele vai realizar uma conexão com outro neurônio. Então, vamos supor que aqui nessa parte eu tenha um pedacinho de um dendrito aqui, certo? Então, vamos chamar essa porção aqui do meu botão sináptico de neurônio 1. Dentro dessas vesículas eu tenho uma grande quantidade de neurotransmissores, que são essas bolinhas que eu estou pintando em verde. Então, quando o impulso elétrico chega aqui, essa minha membrana, a membrana de uma dessas vesículas ou de várias dessas vesículas, elas vão começar a se fundir aqui, elas vão caminhar nesse meu botão sináptico para perto da borda e elas vão se fundir com a membrana. Então várias delas vão chegar aqui na borda, né? Elas vão caminhar para cá e vão chegar aqui na borda. Eu vou fazer um desenho aqui, eu vou apagar um desenho mostrando como elas se fundem e acabam jogando aqui nesse espaço entre um neurônio e outro, esses vários neurotransmissores então, que estavam dentro delas vão ser jogados na região entre um neurônio e outro, que é chamado fenda sináptica. Esses vários neurotransmissores caindo aqui nesse espaço na fenda sináptica, eles vão ser capturados por proteínas, por receptores proteicos que estão ali na borda do meu outro neurônio, que é capaz de reconhecer esses neurotransmissores, e isso vai ocasionar uma transmissão elétrica na membrana para lá. Esses impulsos elétricos, então, vão ser transmitidos agora na membrana do meu novo neurônio. Meu novo neurônio, então,
ele também tem a mesma forma estrelada e ele faz conexões com muitos outros neurônios. Tem um axônio aqui enorme, aqui está lá o núcleo dele e tal. Bom, isso daqui é o básico para você compreender como que o nosso sistema nervoso está organizado. São neurônios que se conectam através de um negócio chamado sinapse, que é essa junção, né? Essa comunicação entre dois neurônios aqui chama-se sinapse. E para se entender a sinapse, que basicamente é esse processo da eletricidade chegando no botão sináptico, liberando as vesículas de neurotransmissor, o impulso elétrico chega então até o botão sináptico, empurra as vesículas de neurotransmissor até a fenda sináptica, fazendo com que os neurotransmissores, né, essa substância verdinha, seja jogado na fenda, capturado pelos receptores do outro lado, e isso vai fazer com que o novo estímulo elétrico percorra aqui a membrana plasmática do meu dendrito, chegue no corpo celular do novo neurônio, chegue no axônio e vá sendo estimulado aos saltos, vai estimulando aos saltos esse meu axônio até chegar no outro dendrito.